Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fonotalks e hoje falando de um assunto muito especial e traz muitas dúvidas dos pais, que é o TDAH e o transtorno do processamento auditivo central. E como convidada, nós trouxemos a Amabile, a doutora Amabile, que é neuropediatra, que vai falar um pouquinho desse assunto pra gente. Tudo bem? Prazer. Que bom que você conseguiu vir hoje. Érica, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com você sobre esse tema tão significante, né? E que impacta tanto a vida das crianças e principalmente ter a oportunidade de ter esse tempinho aqui com você, porque muitas vezes a gente se fala tanto, né? Conversa sobre os pacientes e não tem essa oportunidade de estar juntas. E de trocar mais ideias sobre o assunto. Exatamente, né? Sim. Amabile, então pra gente começar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o TDAH, que traz sempre muitas dúvidas, tanto quanto o diagnóstico, tratamento, na infância, na fase adulta, né? A gente sempre tem muitas dúvidas. Conta um pouquinho o que é o TDAH, Amabile. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, os sintomas aparecem já na primeira infância, por volta de mais ou menos por volta dos 12 anos, os sintomas já devem estar presentes. Isso não significa, Érica, que ele precisa ser diagnosticado até os 12 anos de idade, porque muitas vezes essa condição é mascarada e só vai ser realmente percebida mais para frente. E ele vem junto com o que? A desatenção, ela pode estar isolada, ela pode vir só a questão da hiperatividade e impulsividade, também de modo isolado, ou então eu posso ter o subtipo combinado, né? Aquele perfil predominantemente combinado, que vem tanto com a desatenção, como também com a hiperatividade e impulsividade. Esses sintomas, eles devem de fato causar um prejuízo na vida da pessoa. Como a gente considera que ele é um transtorno, ele realmente tem que ter um impacto muito significante para que a gente possa fechar esse diagnóstico, né? Então, ele tem que impactar diretamente na qualidade de vida dessa criança e não apenas em um ambiente. Ele tem que estar presente em vários ambientes. Então, escola, nas atividades da vida diária, no desempenho pedagógico, ali, nas atividades do ambiente familiar. E ele, de fato, não pode ser justificado por outras situações. Então, por exemplo, quem tem o TDAH sempre teve o TDAH. Não é só por uma condição específica, como, por exemplo, os pais se separaram, depois disso ele ficou desatento, ele mudou o comportamento. Depois apareceram sintomas. Exatamente. Não é uma condição pontual. Ele sempre foi assim. Ou, nasceu o irmãozinho e depois disso está apresentando muitos sinais de desatenção. Será que ele não tem o TDAH? Não, isso não é. Né, o TDAH é uma condição mais do ambiente mesmo. Sim, ou se o sinal ele se apresenta em apenas um ambiente, então só na escola, né, ou só em casa. Então, podem ter questões ambientais influenciando naquele comportamento e não ser um transtorno realmente. Exatamente. Quando é muito pontual, num único ambiente, é interessante que se avalie o que está acontecendo naquele ambiente. Sim. E o transtorno do processamento auditivo central, que ainda é uma dúvida muito grande, pouco falado, muitos pais, muitos profissionais têm dúvida ainda desse diagnóstico, né? Muito mesmo. Muito pouco falado, eu acho que você resumiu muito bem, é isso mesmo. Já o transtorno do processamento auditivo central, ele é uma condição que, apesar de ter uma conexão com o TDAH, ele tem características diferentes, né? Então, é realmente quando o indivíduo, apesar de escutar perfeitamente, ele tem uma dificuldade em perceber o significado do que é falado, de compreender o que é dito na presença de ruídos. Então, a presença de ambientes muito tumultuados faz com que ele tenha uma dificuldade em interpretar aquilo que é dito pelo outro, como se a mensagem chegasse de modo fragmentado, né? Normalmente ele tem uma dificuldade em fazer a associação dos sons que entram do lado direito e do lado esquerdo do ouvido. Você percebe também uma memória auditiva muito enfraquecida. A capacidade dessa criança em conseguir seguir instruções muito prolongadas
tende a estar um pouco mais reduzida, então aquela condição que o professor fala, pega um livro de português, abre na página 54, vai no exercício B e grife os verbos. Essa criança se perde com tanta informação mais prolongada. E a criança se perdeu lá naquele momento. Pega o livro de português e ela parou naquele momento. Exatamente. Né? Também é percebido a dificuldade em decodificar os sons. Então, sons muito próximos ficam meio atrapalhados ali para a criança. Então, quando, por exemplo, eu tenho a presença do P e o B, a criança pode fazer essa troca fonética, né? O TD. Sim, porque são sons que têm o mesmo ponto articulatório, mas ele tem uma diferença muito sutil em frequência, em resolução, em tempo. Então, aquela criança com transtorno do processamento, ela tem uma dificuldade em discriminar esses sons. Ela pode apresentar trocas, né? Tanto na fala quanto na escrita. Independe da atenção, quando a gente fala do processamento, né, doutora? Então, aquela criança, ela tem uma atenção, ela pode até estar prestando atenção ao professor, por exemplo, mas ela vai apresentar essas dificuldades tanto na memória auditiva, tanto na decodificação do som, na orientação que ela está recebendo, principalmente se estiver num ambiente de ruído, que é um ambiente de sala de aula, né? Exatamente. E quanto ao TDAH, quais são os sinais, doutora, da criança já pequena, lá, desde o início? Como que a gente consegue perceber que aquela criança possa ter esse transtorno do TDAH, a questão atencional, realmente? Normalmente são crianças que precisam de orientações mais próximas para conseguir seguir sequências, orientações. Ela precisa de muito mais auxílio, ela não se prende muito a um único brinquedo, então muitas vezes ela pega um brinquedo, logo já desanima dele, já pega outro, não consegue brincar de forma mais elaborada por um tempo um pouco mais prolongado. Em alguns casos pode ter hiperatividade junto, né? Que normalmente ela é mais percebida na criança pequena do que a desatenção. E quando eu consigo diferenciar ali, se é uma questão atencional mesmo da criança, que é da idade que ela está, ou se pode ser um transtorno? É a questão da persistência, da intensidade disso? O que faz eu conseguir diferenciar essa questão atencional? A desatenção, Érica, dessa faixa etária, né, que é considerado algo normal, ela é mais situacional, em momentos específicos. E aí, quando você orienta essa criança, organiza um pouco mais o ambiente, ela consegue superar essas questões. Já a desatenção persistente do TDAH, ela é mais persistente, né? Ela acontece em vários ambientes. Por mais que você faça uma organização desse ambiente, ela persiste e ela, de fato, traz um prejuízo constante de várias situações, tanto no desempenho escolar dessa criança, quanto na organização das atividades do dia a dia. E o TDAH, ele pode se apresentar em diversas faixas etárias? Você falou até um pouquinho ali que ele inicia, tem que apresentar alguns sintomas até os 12 anos, mas me conta um pouquinho como que é nessas diferentes faixas etárias, como que eu consigo perceber esse transtorno? Já nessa primeira infância, no pré-escolar, já é observada essa dificuldade em desenvolver as atividades da vida diária, orientações que é dada, ele sempre precisa de uma supervisão. Porém, a hiperatividade ela é muito mais diagnosticada nessa faixa etária, né? Porque a hiperatividade ela incomoda, ela atrapalha. Já o déficit de atenção, não. Né? Muitas vezes ele passa desapercebido e ele acaba sendo muito mais diagnosticado no escolar, né? No ensino fundamental, quando as demandas vão aumentando, o nível de exigência pedagógico ele passa a ser muito maior e essa criança ela passa a ter muitas vezes até um quadro de dificuldade escolar. Então você pega nessa faixa etária do escolar mesmo, do ensino fundamental, as características da desatenção já são mais evidentes, enquanto nessa primeira infância a hiperatividade ela é muito mais diagnosticada e percebida. Muito mais atenção. E esse é um fator que a gente encontra muito aqui no consultório. A gente vê que as crianças que têm só a questão atencional, elas chegam muito mais tarde
pra gente, pra intervenção, do que aquelas crianças que têm a hiperatividade associada. Exatamente isso, porque Dificulta o diagnóstico. muito, e a hiperatividade incomoda, a desatenção, a pessoa atrapalha só ela mesma, né? E já na adolescência, o que a gente percebe? Essa agitação tende a dar uma diminuída, né? Apesar da agitação interna mental, ela sempre existir, aquele pensamento mais acelerado, você começa a ver muito mais dificuldade de organização do material pedagógico, uma questão de se tornar muito mais, de prolongar muito mais, tem que estudar, deixa para depois, uma falta de planejar, organizar e executar realmente aquele estudo. Não consegue fazer o planejamento daquele estudo. Isso que a gente a nossa próxima pergunta é sobre o subdiagnóstico, né? A gente tem muito casos não diagnosticados de TDAH. E você percebe isso no seu dia a dia, na sua rotina clínica? Sim, sim. Eu percebo isso muito mais, né, quando em meninas, pelo fato de muitas vezes serem mais quietinhas, não atrapalharem aquele ambiente. Eu percebo também nas condições em que a família tem um nível de instrução um pouco mais reduzido. Que é mais difícil perceber esses sinais e essas dificuldades. Exatamente, daquela criança que às vezes tem diagnósticos comórbidos junto, né? Então, aquela criança que às vezes tem uma ansiedade muito exagerada, às vezes ansiedade, ela acaba dando uma abafada no déficit de atenção e ninguém percebe essa condição, né? Impacientes, mas com quadro de depressão, isso às vezes também você não consegue perceber essas características. E acaba impactando ali no desenvolvimento, principalmente na questão escolar dessa criança. Né? Sim. E quanto ao superdiagnóstico? A gente vem aí com uma... Todo mundo fala, né? Todo mundo é TDAH agora. Você vê realmente isso ou você acredita mais no subdiagnóstico no dia a dia, na sua prática clínica? Existe sim, né? Eu acredito que tem as duas coisas, tanto o diagnóstico para mais quanto o diagnóstico para menos, mas eu acho que o que vai fazer, né, a gente diferenciar uma coisa da outra é porque tem outras condições que podem vir associada também com a desatenção. Então você pega de repente uma criança que tem alteração do sono, isso também traz um quadro de desatenção, alteração no processamento auditivo central, né? Uma criança mais estressada, mais depressiva, são condições, o uso abusivo de tela, por exemplo, crianças que vão dormir muito tarde no dia seguinte. Às vezes estão até cansadas, né? Não conseguem realmente prestar atenção ali na aula porque foi dormir muito tarde, ficou muito exposto à tela, né? Isso. E o que a gente vê também é o uso indiscriminado da medicação, né, Érica? As pessoas usam, às vezes, para poder estudar, nem mesmo não tendo diagnóstico, ou mesmo para melhorar o desempenho nas atividades da vida diária, mesmo sem ter esse diagnóstico. Isso é muito comum entre adolescentes, né? Muito, muito. A utilização da medicação para estudar. Isso, às vezes não estuda no momento certo e precisa ali de um resultado positivo e bom para uma prova e aí faz o uso da medicação. Sim, a gente vê muito em vestibulandos. Exatamente. E uma coisa que eu vejo muito, Érica, né, uma preocupação excessiva dos pais em relação ao uso dessa medicação. Que eu costumo dizer, obviamente, ninguém deve usar o medicamento se não tiver uma indicação clara e precisa, né? Mas dessa preocupação, né? Eles vão viciar com o remédio, quando, na verdade, o nosso maior problema é o uso na adolescência, naquela criança que é supervisionada pelos pais. Dificilmente você tem um problema, na verdade você não tem, a não ser que ela tenha realmente efeitos colaterais com o uso da medicação. Por isso que é importante o acompanhamento médico. Exatamente. Dessa medicação. Muitas vezes a gente recebe dos pais assim, eu posso tirar a medicação nas férias? Qual foi a orientação médica? Quem adiciona essa medicação na rotina da criança ou retira é o médico. Exatamente. E como que é feito o diagnóstico do TDAH? O diagnóstico do TDAH ele é um diagnóstico clínico.
é por uma história que os pais trazem para a gente, né? Realmente dessa desatenção ou hiperatividade, né, evidenciada em mais de 2 ambientes, vem já com aquele relato da escola de que é uma criança que, apesar de ter um potencial, às vezes não consegue prestar atenção no que está acontecendo. A família também percebe essas características de desatenção nas atividades da vida diária. Esses sintomas, eles são persistentes por um período de anos, a criança sempre teve essas características e de fato, impacta na qualidade de vida dessas crianças. Não tem a necessidade de nenhum exame, desde que seja colhida uma história adequada e realmente constatado a presença desse prejuízo. Muitas vezes a gente até faz o uso da avaliação neuropsicológica, né? Os pais acham que isso é uma obrigatoriedade, porém não, é uma obrigação ali, né? Não tem essa necessidade. O diagnóstico, ele é clínico. E a gente também pode fazer o uso de relatórios dos professores para poder estar auxiliando nesse diagnóstico. Sim, a avaliação neuropsicológica ela vai ajudar ali no processo terapêutico, até na formulação de como será esse processo terapêutico da criança, mas realmente é uma avaliação clínica, né? Exatamente. Para o diagnóstico. E quando o TDAH e o transtorno do processamento se coexistem, quando que você consegue perceber isso? Na sua prática clínica, você sempre pede avaliação do processamento? Em que caso você pede essa avaliação do processamento auditivo central também? Eles podem ser transtornos isolados, né, ou aparecerem juntos. O que mais diferencia uma condição da outra, essa desatenção do processo de alteração do processamento auditivo central, ela está muito mais relacionada a uma dificuldade de prestar atenção, de compreender o que foi dito na presença de barulhos, de ruídos, que atrapalham a percepção e de dar significado àquilo que foi dado, né? Aquilo que foi dito. O paciente, se você dá dicas visuais, ele melhora com aquilo. Você percebe características diferentes. É aquela criança que vai estar ali com muito mais dificuldade dessa memória auditiva, de perceber os sons, presença de trocas fonéticas. Já a desatenção do TDAH, ela é em múltiplos ambientes, ela não é só na presença de ruídos, ela também é evidenciada nas atividades do dia a dia, na parte de organização, na parte das habilidades da vida diária, aquela criança que perde objetos, não sabe onde guardou. Mesmo que você propicie dicas visuais na hora da orientação, mesmo assim essa desatenção ela persiste, ela é persistente. Já no processamento auditivo central, o que a gente percebe é que se a criança está ali só com o professor ou só com a mãe, sem estímulos auditivos externos, com orientações visuais, dicas visuais, essa desatenção, ela desaparece. O desempenho da criança é muito diferente dependendo do ambiente que ela está inserida. Diferente da criança com TDAH, que o desempenho ele é muito parecido, independente do ambiente, né? Exatamente. A dificuldade maior, acho que é quando eles estão juntos, quando eles coexistem. Sim. Para trazer esse diagnóstico. Isso confunde muito. Muitas vezes os pais falam, toda criança com TDAH tem transtorno do processamento? Não. Nem toda criança com TDAH vai ter o transtorno do processamento associado. Aí acho que é uma dificuldade maior em trazer o diagnóstico, se tem associado ou se não tem. Erika, eu também gostaria muito de aproveitar essa oportunidade, que é uma queixa que vem muito para mim, uma pergunta que é trazida muito frequentemente para mim no consultório, em relação à metodologia que é usada para o tratamento do processamento auditivo central. Então, às vezes a mãe fala, olha, precisa da cabine, não precisa, a fono sugeriu uma técnica assim, assada, então queria saber de você qual realmente se a ausência da cabine pode interferir ou não nesse tratamento, e também eu gostaria de saber quanto à indicação do número de sessões, o que realmente é indicado, se tem um padrão, se não tem.
E essa é uma dúvida muito grande dos pais, né? A indicação do tratamento, da intervenção, vai depender muito de como está essa alteração que a criança apresenta e quais são as comorbidades que essa criança apresenta. Então, muitas vezes a criança chega para o processo terapêutico, às vezes ela não tem uma memória operacional muito alterada, ela tem outras comorbidades que fazem com que a gente não consiga, naquele primeiro momento, entrar com a intervenção de processamento. Às vezes a gente tem que fazer outras intervenções fonoaudiológicas para que a gente consiga realmente entrar com a intervenção de processamento. Daí a variação muito grande entre as sessões terapêuticas, né? Quantas sessões? Depende de cada caso, depende da comorbidade que aquela criança apresenta, se é só uma alteração de processamento. E isso é uma questão muito boa aqui no Brasil, porque no Brasil a formação do fonoaudiólogo é o fonoaudiólogo e audiologista. Você tem essa formação. Fora do país é muito dividido, porque você tem o audiologista que trabalha com processamento e o speech pathologist, que é o fonoaudiólogo que vai trabalhar com as questões de aprendizagem, de memória e atenção. Então aqui no Brasil a gente tem essa facilidade do fonoaudiólogo trabalhar com essa criança. Quanto à cabine, tem que ser sempre na cabine? A gente precisa de um controle acústico. Não necessariamente vai ser na cabine, mas muitas vezes eu preciso ou do audiômetro, ou eu preciso de softwares que já tragam esse controle acústico para a gente. É claro que se eu tiver o audiômetro, eu personalizo esse tratamento para aquela criança, porque eu consigo dar o controle acústico que eu achar necessário para aquela criança. Mas existem softwares que já vêm com o controle acústico já embutido e a gente consegue fazer mesmo fora da cabine. Então, necessariamente tem que ter a cabine? Não, mas eu preciso ter o controle acústico. Se ele vai vir do audiômetro, vai trazer uma questão muito mais personalizada, então o fonoaudiólogo tem muito mais possibilidades para trabalhar com aquela criança. E se vem de softwares já pré-programados, você vai partir dali do que ele já te trazer. Mas não necessariamente você vai precisar da cabine para a intervenção do processamento. E tem uma idade mínima para poder estar solicitando esse exame? É uma dúvida muito grande também. A gente às vezes recebe crianças muito pequenas e às vezes muito imaturas que não conseguem fazer a avaliação do processamento auditivo central, que é um exame que exige uma atenção muito grande, a gente exige uma questão cognitiva da criança, que ela consiga responder para a gente. Então, o ideal, que a maior parte dos guias, tanto nacionais quanto internacionais, dizem que a gente consegue avaliar essa criança a partir dos 7 anos. Então, que ela tenha 7 anos completos. A gente consegue fazer uma avaliação prévia com 6 anos, aplicando alguns testes que a gente tem padrões de normalidade? Sim. Então, existem padrões de normalidade que são aplicáveis para criança de 6 anos. Você não vai dizer que aquela criança tem transtorno do processamento, né? Você vai dizer o quê? Eu estou avaliando o desenvolvimento das habilidades auditivas. Sim. Eu consigo avaliar a habilidade auditiva antes? Sim. O fonoaudiólogo que trabalha com processamento auditivo, ele consegue avaliar a habilidade auditiva de uma criança menor. Não com uma avaliação do processamento auditivo fechada, mas em consultório, com outros testes, existem triagens que você avalia a habilidade auditiva daquela criança. Mas uma avaliação formal do processamento, o ideal é que essa criança já tenha completado ali os 7 anos. 7 anos. E para finalizar, doutora, eu queria que você trouxesse algumas orientações, né, para as famílias, para professores, para profissionais que trabalham com crianças que tenham tanto um TDAH ou uma alteração do processamento, um transtorno do processamento auditivo. O que você traz de orientações para esses pais? Eu acredito, Érica, muito que o diagnóstico precoce ele é o principal, né? Quanto mais você diagnostica precocemente, você consegue fazer uma intervenção mais assertiva e diminuir o sofrimento dessa família e dessa criança durante todo o processo. Então, uma avaliação de um profissional, né, médico, para realmente ver se tem esse TDAH, para ver se tem características do processamento auditivo central, procurar uma intervenção mais precocemente possível, que tende a ser de caráter multidisciplinar, já que o TDAH ele é tratado não apenas com medicamento, mas também com uma intervenção psicológica, associado com um acompanhamento da fonoaudióloga para poder
tá intervindo na questão do processamento auditivo central, quando for cabível, e que esse pai e esse professor entenda melhor o funcionamento do seu filho, né? Porque a gente cria expectativas quando a gente é mãe, quando a gente tem uma criança, né? É saber compreender como ele funciona, né? Que esse ruído atrapalha ele, que dicas diretas, mais direcionadas, pistas visuais, saber compreender que como ele é um pouco desatento, ele é desatento, eu preciso pedir para essa criança repetir aquilo que foi falado. Não adianta eu falar, vai lá no fundo e traz 3 itens para mim, pede para essa criança repetir. O que foi mesmo que a mamãe pediu para você buscar? Busca lá para a mamãe. Porque você chamar atenção, você se desestabilizar, não vai resolver. Mas sim, procurar um atendimento qualificado para essa criança, usar a medicação quando for pertinente e saber compreender que ela precisa sentar mais à frente, de dicas visuais, né, na escola, que ela precisa de um ambiente sem ruído, sem barulho, que ela vai poder se beneficiar dessa condição e sofrer menos é muito acolhedor, tanto para a família, quanto para essa criança e até mesmo para o professor, que ele vai realmente ver que essa criança vai render muito mais. E a intervenção precoce faz com que se minimize muito os impactos no desenvolvimento dessa criança, né? Com certeza, você otimiza a plasticidade neuronal, né, a capacidade desse cérebro se reorganizar e adquirir aquilo que não está funcionando do jeito que precisa ter. Doutora, eu gostaria de agradecer sua presença aqui no nosso Fonotalks. É muito importante, tenho certeza que muitos pais vão trazer muitas perguntas ainda para a gente, né? E é um assunto que a gente precisa falar mais, e que as pessoas ainda não conhecem. Mesmo o TDAH, que é bastante falado, ainda existe muita dúvida, principalmente, será que está super diagnosticando? Será que eu entro com a medicação ou não? Então é sempre importante ouvir um profissional falando sobre o assunto. Muito obrigada. Eu que queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com a Érica falando desse assunto tão importante que impacta a qualidade de vida das nossas crianças, né? E você, se gostou desse episódio do nosso Fonotalks, se inscreva no nosso canal e acompanhe todos os nossos episódios.